Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de EA 202, Engenharia de Software, Teoria e Prática. Gente, na nossa aula de hoje, a gente vai ver um tema que muitas pessoas aí acabam deixando para o final, acabam deixando para depois e acabam não entrando, não estudando, não aprendendo suficientemente bem esse tema. E a gente acaba percebendo que muitas vezes a engenharia de software ela acaba ficando talvez um pouco comprometida exatamente por conta da falta do devido cuidado que seria necessário com esse tema. Mas que tema é esse, afinal de contas, gente? Muito bem, esse tema é o tema de teste de software. Vocês vão ver que o teste de software ele é, vamos assim dizer, uma das áreas do finalzinho da engenharia de software, depois que a gente já fez quase tudo, o software está ali prontinho, a gente então vai testar. Será que é isso mesmo? Será que a gente precisa esperar até o final do software para começar a testar esse software? Vocês vão ver que isso já foi lá no passado. Lá atrás, de fato, as pessoas primeiro faziam, pensavam, planejavam, construíam, implementavam e depois que estava implementado é que ia para o teste. Tá certo? Mas nós vamos ver que a engenharia de software mudou. Nós vamos ver que novas práticas acabaram sendo adotadas, principalmente introduzidas por aquele pessoal lá das metodologias ágeis. E hoje, uma dessas práticas que o pessoal das metodologias ágeis inspirou, que é o Test Driven Development, né, o desenvolvimento orientado a testes, é quase que uma prática corriqueira para quem desenvolve software. Tá certo? Mas vamos devagar, vamos com calma. A gente vai começar a falar um pouquinho para vocês sobre teste de software e vocês então vão poder criar uma visão um pouco mais clara do que é essa área, que vocês vão perceber que é uma área bastante abrangente. Existem especialistas em engenharia de software que se dedicam especificamente a essa área de teste de software. Tá certo? Bom, quando a gente fala em teste, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Né? Qual que seria o objetivo da gente resolver testar um programa? Nós vamos ver que tem dois objetivos, na verdade, não um único objetivo. Né? O primeiro objetivo é mostrar que o programa está fazendo o que se era esperado dele. Né? Ou seja, mostrar que o programa faz aquilo que ele tem que fazer. E mesmo aqui, quando a gente fala em mostrar o que o programa deveria fazer, nós vamos perceber que existem duas coisas diferentes, que são muito próximas ali uma da outra, mas que na verdade a gente precisa saber separar, a gente precisa saber distinguir, que são a verificação e a validação. Os nomes são até parecidos, né? Muitas vezes a gente vê na literatura V and V, né? Ou V e V, de verificação e validação. Qual que é a diferença entre essas duas coisas? Né? O que é a verificação? A verificação é a gente ir lá e verificar se o software foi construído de acordo com a sua especificação. Tá certo? Lembra que quando a gente começou o processo de desenvolvimento, a primeira coisa que a gente foi fazer foi o quê? Foi especificar o software, dizer o que o software deveria fazer. Na verificação, a gente vai então verificar, tá certo? Se essa especificação foi cumprida. Se de fato aquele software que foi desenvolvido, ele está fazendo o que se especificou lá atrás durante a especificação. Mas vocês se lembram quando eu comentei com vocês a questão da especificação? Que especificar é difícil porque nem sempre o que a gente especifica
é o que o cliente quer. Nem sempre a gente consegue fazer essa especificação adequada. E é por isso que nós temos esse segundo passo aqui, que é a validação. E o que seria a validação, então? Seria a gente garantir ou validar que o software realmente atende aquilo que o usuário precisa. Vocês reparam que são coisas diferentes, não são exatamente a mesma coisa, apesar de ter uma certa proximidade? Por quê? Porque no caso da verificação, a nossa meta aqui, o nosso ponto de referência, o nosso parâmetro é a especificação, seja ela correta ou não. Por quê? Porque quantitativamente nós temos meios, nós temos métodos para poder fazer essa comparação, verificar se aquilo que foi feito bate com aquilo que foi especificado, tá certo? Mas como eu falei, nem sempre o que a gente especifica é o que o cliente quer, o que ele precisa, tá certo? Por isso que é necessário também a validação. Além de verificar se o software atende à especificação, a gente precisa também ver se ele atende o que o usuário queria ou o que ele precisava, tá certo? Por isso que temos essas duas etapas diferentes. E lembrando, né, que nesses dois casos, nós estamos falando basicamente das funcionalidades ou das coisas que o software está fazendo efetivamente, se bem que podemos ter também especificações não funcionais, mas na grande maioria das vezes a verificação e a validação vão se ater um pouco mais aí nos aspectos funcionais, embora possamos ter também questões ligadas ao aspecto não funcional, tá certo? Mas será que seria só isso que é testar um programa? Não é bem isso que vem na cabeça da gente quando a gente fala de teste, né? Na verdade, quando a gente fala de teste, o que vem na cabeça da gente é, opa, eu vou quebrar esse programa, eu quero fazer alguma coisa que vai fazer o programa capotar, tá certo? Então nós vamos ver que o segundo objetivo de se testar um programa é tentar descobrir defeitos antes que esse programa seja colocado em uso. Porque depois que você põe ele em uso, qualquer defeito que você encontre, pega mal, tá certo? Ou vão dizer que o desenvolvimento foi mal feito, ou que foi apressado, ou que, né, a culpa cai em cima lá do coitado do engenheiro de software que não fez o trabalho dele corretamente, tá certo? Então, além de mostrar que o programa faz o que tem que fazer, a gente ainda vai tentar descobrir defeitos antes que ele seja colocado em uso, tá certo? Como que a gente vai descobrir esses defeitos? Da maneira tradicional. Por exemplo, tentando encontrar entradas ou sequências de entrada, né? Digitar coisas que não deveriam acontecer, que possam levar a um comportamento de software defeituoso, que possam levar o sistema a fazer algo que não deveria, tá certo? Esse algo que o sistema não deveria pode ser desde um comportamento inesperado que o sistema acaba exibindo para vocês, então o sistema faz umas coisas malucas, dá uns resultados malucos, faz algo inesperado que não deveria ser, ou até mesmo fazer com que o sistema capote, tá certo? Ele pode gerar exceções e o sistema continuar ali vivo, ou ele pode simplesmente, puff, né? Simplesmente capotar completamente, não deixar nenhum rastro de que ele estava executando, tá certo? E vocês vão ver que é muito mais comum do que a gente imagina a gente encontrar esse tipo de defeito que leva a um crash, tá certo? O sistema capota completamente, tá? Então são esses os dois grandes objetivos que a gente tem quando a gente testa um programa. Ou a gente faz verificação e validação, ou a gente vai tentar capotar o meu sistema e vai tentar fazer com que ele deixe de operar da maneira que deveria, tá certo? Só que tem um catch nessa história toda, né? Esse catch é o seguinte: por mais que a gente se dedique a testar o programa, por mais que a gente teste e faça tudo o que tem que fazer, a gente nunca vai ter uma garantia 100%
de que o programa vai funcionar bem em todas as situações. Por quê? Porque os testes, eles só podem mostrar a presença de erros, não sua ausência, né? Essa frase que está aqui, então, é uma frase bastante profunda, tá certo? Significa o seguinte: eu não tenho como garantir que numa situação muito específica, muito peculiar, no dia XYZ, no segundo Z, acontece alguma coisa que vai fazer com que o sistema cause algum tipo de erro, algum tipo de defeito, tá certo? Então, nós vamos ter que, isso vai nos causar um problema, né? Que é exatamente saber dimensionar o esforço de teste. Quanto tempo que a gente vai gastar testando um programa? Porque a gente sabe, se a gente não fizer teste nenhum, é quase certeza que vai aparecer algum erro. Quase certeza. Quase 100% de certeza, tá? Por outro lado, quanto tempo que eu vou gastar testando o meu programa? 1 hora? 2 horas? Dias? Semanas? Meses? Depende, né? Se você vai fazer um programa que vai controlar um foguete que vai levar um ser humano para o planeta Marte, é bom testar bastante esse controlador, tá certo? Porque se ele resolver apresentar problema lá, quando o sujeito está lá em cima, você está falando da vida dele. Se o seu programa controla um Boeing, tá certo? Um avião que está cruzando aí o Oceano Atlântico, é bom que você teste ele bastante para não ter problema, tá certo? Por quê? Porque se der o problema, as consequências podem ser desastrosas, tá certo? Então a gente tem que ter esse cuidado para dosar ou ser capaz de estimar o esforço que nós vamos colocar no teste do meu sistema. Se eu colocar pouco esforço demais, o sistema vai ter uma quantidade de defeitos enorme. Se eu superdimensionar o meu teste, vai chegar um ponto que eu vou testar e não vou ter ganho nenhum a mais, porque provavelmente a grande maioria dos bugs, né, dos defeitos que a gente poderia ter nesse programa já foram corrigidos, já foram sanados. Então, continuar testando ali vai ser desperdício de esforço, tá certo? Desperdício de esforço significa desperdício de dinheiro. Ninguém está querendo desperdiçar dinheiro. Então, vamos fazer isso com cuidado, vamos fazer isso com parcimônia para evitar que a gente desperdice esforço importante de trabalho que poderia estar sendo usado com alguma outra coisa. Tá certo? Então isso aqui é mais para a gente entender direitinho qual que é o escopo do que a gente chama desse trabalho de teste e a gente entender também que precisamos alocar o esforço necessário para colocar esse nosso sistema funcionando, tá certo? E aí, a gente tem que entender também muitas peculiaridades do tipo de software que nós estamos falando. Hoje em dia, a gente produz software assim, embatelada, um atrás do outro. Também se a gente for colocar um esforço gigantesco em cima de teste daquele, a gente não termina, não consegue terminar nunca o nosso desenvolvimento. Isso também não é legal. Então, encontrar o ponto exato do esforço que a gente tem que dedicar e a quantidade de testes diferentes que a gente deveria estar colocando é quase que uma arte, tá certo? Nós vamos ter que aprender a fazer isso e vocês vão ter que ter essa experiência de fato para poder entender a parcela da importância do teste dentro da engenharia de software. Perfeito? Legal? Então é isso, gente. Vamos lá. Se nós vamos falar então de esforço de teste, ou seja, o tempo que eu vou dedicar a fazer o teste do meu sistema, nós vamos perceber que podemos contemplar 3 estágios diferentes de teste em 3 momentos diferentes do processo de desenvolvimento, tá certo?
Nós vamos ter um primeiro conjunto de testes, nós vamos ver que os tipos de testes são diferentes também, que são os testes chamados de testes de desenvolvimento, porque a gente executa esses testes durante o desenvolvimento. Ou seja, os testes de desenvolvimento acontecem, então, no momento em que o sistema ele é desenvolvido, tá certo? E aí nós já queremos, então, descobrir os bugs, os defeitos que esse sistema tem, já corrigir para que quando ele for entregue lá para frente, ele esteja livre de defeitos dentro do possível, sabendo que nunca ele vai estar 100% livre de defeitos, tá certo? Mas não podemos nos limitar somente aos testes de desenvolvimento, né? Um outro tipo de teste é o chamado teste de release. E o interessante desse teste de release é que, ao contrário do teste de desenvolvimento, que normalmente é realizado pela própria equipe de desenvolvimento, nos testes de release, esse software ele é testado por uma equipe de testes, que é diferente das pessoas que desenvolveram o sistema. Por quê? Porque o objetivo ali é exatamente tentar deixar esse teste o mais isento possível. Porque uma vez que você pega a própria equipe de desenvolvimento para testar, isso vai criar um viés, vai criar um bias que pode não ser legal, tá certo? Então esses testes de release, eles vão ser executados por uma equipe de testes que é dedicada especificamente só a testar, e isso faz também com que eles tenham uma expertise bastante grande das coisas que costumam acontecer de errado, dos tipos potenciais de problemas que podem acontecer. Então, assim, na minha cabeça, eu sempre penso assim, vou colocar ali um caractere acentuado, vou colocar um espaço em branco e ver como é que o sistema se comporta, tá certo? Porque são as coisas que a gente sabe que vai dar problema. O desenvolvedor lá na hora não se tocou de que, se eu pegar um string com um espaço em branco, ele vai interpretar como sendo 2 strings. Pronto, já é razão para a coisa não funcionar adequadamente, tá certo? Então, os testes de desenvolvimento são feitos pela própria equipe de desenvolvimento, os testes de release são feitos por uma equipe de testes que normalmente é independente da equipe de desenvolvimento. É óbvio que se a gente tem uma software house pequenininha, talvez a gente não possa se dar ao luxo de fazer com que essa equipe de teste seja completamente independente da equipe de desenvolvimento. Então pode acontecer, não precisa ser independente? Não, não precisa ser independente. É assim, desejadamente seria bom que fosse diferente. Mas, se não tiver outro jeito, pode ser alguém da equipe de desenvolvimento que faz também parte da equipe de teste. Mas, normalmente, deveria ser o quê? Deveria ser uma pessoa mais experiente, que tem um pouco mais de conhecimento exatamente nessa área de testes e que sabe os tipos de problemas que podem acontecer para que ela possa fazer esses testes aí de uma maneira um pouco, vamos assim dizer, com maior propensão a encontrar os possíveis defeitos que o sistema possa ter. Tá certo? E por fim, depois que a gente fez os testes de release e a gente garantiu que o programa está pronto para ser released, né, para ser liberado para o usuário, nós temos então os testes de usuário, certo? Que são os testes que vão ser então realizados por potenciais usuários com o objetivo de analisar a sua aceitação, certo? Nós vamos ter vários tipos de teste de usuário que a gente vai disponibilizar, os alpha testes, os beta testes. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente a respeito dos testes de usuário também, tá certo? E aí, depois que eu passei então pelos testes de usuário, esses testes vão definir para a gente se o software está pronto para ser disponibilizado para o usuário final, né? Porque esse usuário aqui é um potencial usuário, não necessariamente pode até ser o usuário final, mas não é necessariamente o usuário final. E aí, então, passando pelos testes de usuário, a gente pode estar verificando se o software já pode ser
liberado para uso ou se ele precisa de algum aperfeiçoamento posterior ainda que precisa ser desenvolvido. Tá certo? E aí então a gente caracteriza esses 3 estágios de que um teste, que um desenvolvimento de um sistema deve passar para a gente poder dizer que ele está devidamente testado. Tá certo? Passou nos testes de desenvolvimento, passou nos testes de release e passou nos testes de usuário. Tá certo? Perfeito? Legal. Bom, vamos começar falando então dos testes de desenvolvimento, que são aqueles testes que acontecem durante o desenvolvimento. Né? O tipo mais simples de teste, que também é o mais comum, é o que nós chamamos de testes de unidade, ou unit tests, certo? E nós vamos ver que existem várias ferramentas para realizar esses testes de unidade. Não preciso usar uma ferramenta, mas existem ferramentas, né? Por exemplo, em Java, nós temos o famoso JUnit, né? que exatamente executa testes de unidade. Mas existem para várias linguagens, para diferentes tipos aí de desenvolvimento, nós vamos ter outras ferramentas aí que vão realizar esses testes de unidade. Esses testes de unidade, o que eles fazem? Eles vão testar, em princípio, cada método, cada classe, cada função que a gente desenvolve. E, assim, idealmente, nós vamos falar disso aqui um pouquinho mais lá na frente, esses testes de unidade, eles deveriam ser feitos quase que juntos com as classes que a gente gera, com os métodos que a gente gera, com as funções que a gente gera. Tá certo? Por quê? Porque na hora que a gente está construindo aquela classe, aquele método, aquela função, a gente tem bem na cabeça o que ela tem que fazer e o que ela não deve fazer. Tá certo? Então, a melhor hora para poder testar é exatamente naquele ponto. Acabei de fazer uma função, vou criar então ali um teste de unidade que vai testar especificamente aquela função que eu acabei de criar. Tá certo? Acabei de criar uma classe, acabei de criar um método, vou então criar os testes de unidade para testar aquele método, aquela classe. Tá certo? Esses testes de unidade, eles normalmente são automatizados. E nós vamos mostrar para vocês aqui, ainda na aula de hoje, algumas ferramentas que podem ser usadas e principalmente nós vamos falar para vocês de uma ferramenta em especial, que é o Cypress, que é uma ferramenta de testes para JavaScript, que nós vamos usar no nosso curso aqui durante as atividades práticas. E nós vamos ver que o Cypress, dentre outros tipos de teste, ele é capaz de realizar testes de unidade. Certo? Então, é aquele teste mais basicão. Por que ele é automatizado, esse teste? Porque quando a gente quiser, lá na frente, eventualmente, dar uma manutenção, fazer qualquer modificação em cima da classe, isso pode introduzir um novo defeito. E se a gente tem esses testes de unidade previamente feitos, a gente pode, então, rodar de novo esses testes e verificar se aquela modificação, aquela coisa que a gente fez ali no sistema, não causou nenhum problema para o meu sistema. Tá certo? Então, é bom a gente ir colecionando diferentes tipos de testes de unidade para que a gente possa, depois lá na frente, executar todos esses testes de unidade de maneira automática e usando uma ferramenta de automação de testes. Tá certo? Então, assim, eu sei que isso, às vezes, foge um pouco da maneira que vocês estão acostumados a programar. Né? Principalmente quem está começando, né? Nem todos vocês estão programando já há algum tempo, mas tem uma experiência relativamente limitada em programação. E é importante a gente entender a importância. Importante a gente entender a importância, olha que legal a frase, né? Mas a gente precisa entender o valor desses testes de unidade. Né? Se eventualmente nós podemos passar por cima de outros tipos de teste, o teste que a gente nunca pode deixar de fazer é exatamente os testes de unidade. Tá?
porque esses testes de unidade eles são extremamente importantes para garantir que o sistema funciona da maneira que deveria. Tá certo? É o microteste, é a parte mais elementar do funcionamento. Normalmente são testes simples, né? Você vai lá e faz, e vê se aquela função, se aquele método está fazendo o que tem que fazer. Faço para um método, faço para o outro, faço para o outro, faço para o outro, e aí tem ali um conjunto de testes que ficam guardados aí para serem executados depois no futuro. Tá certo? O segundo tipo de testes é o chamado teste de componentes, ou testes de integração. Né? Esses testes acontecem quando diversas unidades são integradas para criar componentes compostos. Tá certo? Normalmente ele vai pegar vários objetos, vai colocar esses objetos para conversar um com o outro. Você normalmente tem uma interação aqui e ali. Então você já não está mais fazendo aquele teste microscópico, aquela coisa ali direto num método, numa classe. Você já está colocando um objeto para conversar com o outro, para montar certos componentes, tá certo? Onde você integra as partes diferentes do seu sistema. E às vezes pode acontecer que essas partes tenham sido desenvolvidas por diferentes pessoas. Então, a hora que eu coloco essas partes juntas, podem surgir problemas. Tá certo? Então, esses testes de componentes aí seriam um nível intermediário aí, em que eu estou fazendo testes um pouco mais sofisticados do que aqueles testes de unidade que são mais elementares, mesmo coisas mais básicas. Né? O foco nesses testes de componentes, normalmente ele está nas interfaces dos componentes. Vocês lembram que quando você constrói um componente, você constrói o componente e tem uma interface por meio do qual elementos externos interagem com esse componente. É exatamente nessas interfaces que a gente foca o teste que a gente realiza na integração. Tá certo? Então eu quero ver se essas interfaces estão bem definidas, se quando eu passo o parâmetro correto ele responde da maneira adequada e por aí vai. Tá certo? Muitas vezes esse negócio, não, teste de unidade, teste de componente, teste de sistema, pode ser que não seja necessário realizar. Esse teste de componentes é um que, eventualmente, dependendo do tamanho do sistema, você pode já ir direto para o teste de sistema. Tá certo? Por quê? Porque o teste de sistema é quando todos os componentes do sistema são integrados e o sistema, então, aí já está funcionando como um todo. Tá certo? E aí o foco vai ser no teste das interações entre os componentes que tem ali no sistema. Mas vocês percebem que tem um problema de granularidade? Né? Eu poderia ficar só na unidade e no sistema. Ou, se o meu sistema for complexo o suficiente, eu vou, então, passar também pelos testes de componentes. Tá? Por quê? Porque aí eu vou ter essas fases intermediárias em que eu vou ajuntar alguns objetos que estão interagindo um com o outro para poder executar alguma coisa um pouco mais sofisticada e eu vou, então, vou executar esses meus testes de componentes. Tá certo? Perfeito. Esses são, então, os chamados testes de desenvolvimento. São aqueles testes que a gente realiza durante o processo de desenvolvimento. Tá? Bom, vamos tentar mergulhar um pouquinho mais em cada um desses tipos de testes. Né? Então, o primeiro teste que a gente vai adentrar é o que nós chamamos de testes de unidade. Né? Esses testes, e aqui vocês vão ter a oportunidade de ver isso de maneira bastante clara quando vocês estiverem fazendo lá as atividades práticas, ele pode ser automatizado em 3 etapas diferentes. Tá certo? A primeira etapa é a preparação, a segunda é a chamada de fato do método da função, tá certo? E o terceiro é o que nós chamamos de asserção. O que é a preparação? Para que um teste de unidade possa ser executado, nós precisamos eventualmente de ter um conjunto de condições
mínimo para que aquela função, para aquele objeto, para que aquele método daquele objeto possa ser executado. Por quê? Porque nem todo teste pode acontecer no comecinho. Tem alguns tipos de objetos que precisam já ter um monte de informações previamente preparadas para que aquele teste possa ser executado. É isso que a gente faz aí nessa etapa de preparação, tá certo? Nessa preparação, então, a gente cria uma série de condições iniciais para que o teste possa ser realizado, tá certo? Essa preparação, ela pode demandar ou ela pode precisar do que nós chamamos de mocks ou fixtures, né? O que são mocks ou fixtures? São objetos que imitam objetos reais, mas que não são os objetos reais. Por quê? Porque não foram construídos ainda e nem tem necessidade. Ou que vão colocar o sistema num determinado ponto aonde aquela função que a gente quer testar no teste de unidade seria efetivamente testada. Tá certo? Então esses mocks, eles são quase que o que a gente chama de dublê em cinema, né? Ao invés de ter lá um objeto nobre, que é o próprio objeto que você precisaria para poder fazer o teste, você contrata um dublê. Né? O que é o dublê? É o mock. Tá certo? É um objeto que eu vou preparar para que a gente possa estar fazendo o meu teste. Tá certo? Sem esse mock, eu não tenho como fazer o teste. Como é que eu vou testar? Ah, não, eu preciso que tenha dados já dentro do meu banco de dados. Então, eu vou preparar um mock lá que vai guardar os dados dentro do meu sistema para que eu possa fazer o meu teste. Por quê? Porque esses dados, às vezes, eles são coletados aí ao longo de várias interações anteriores, que é exatamente naquele caso que eu vou executar. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que eu tivesse aí uma função que é a função de deletar um registro. Como que eu vou deletar um registro se eu não tiver o registro? Tá certo? Então eu vou preparar um mock que vai fazer aquilo que precisa, eventualmente vai guardar os registros lá dentro, vai povoar o meu banco de dados com um conjunto de dados mínimo, ou eventualmente com um conjunto de dados que possa causar algum tipo de pane que a gente queira eventualmente testar se ele vai funcionar adequadamente ou não nessa situação, tá certo? O meu mock vai lá e prepara aquele negócio lá e deixa o sistema prontinho para que o teste de fato possa ser executado, tá certo? Aí eu vou fazer o quê? Aí eu vou passar para aquela chamada ali, tá certo? Quando eu vou executar o teste de fato, tá? Então eu vou chamar um método, eu vou chamar uma função e verificar se ela funciona adequadamente. Tá certo? E o terceiro passo ali? O que é essa tal de asserção? A asserção, gente, ela é muito importante num teste. Né? A asserção é quando a gente compara o resultado do teste com aquilo que a gente esperava que acontecesse. Então, por exemplo, se o meu objetivo era apagar um registro do banco de dados, eu tenho que fazer uma asserção que verifique se aquele negócio foi apagado. Tá certo? E nós vamos ver que vão existir bibliotecas específicas para essa etapa de asserção. Né? Por exemplo, no Java, lá no JUnit, nós vamos ver que o JUnit vai ter alguns comandos, né? Por exemplo, o comando assert, meio óbvio, né? Nós estamos falando de asserção. O que o assert vai fazer? O assert vai lá e vai verificar que o resultado daquela chamada está adequado com o que se esperava dela. Tá certo? Então, nessa etapa de asserção, a gente compara o resultado da chamada da função com os resultados que a gente esperava que a função fizesse. Tá certo? E o que ela não fizesse também. Então, por exemplo, não vamos querer que fique lá um valor nulo, alguma coisa assim, eu vou verificar. Ou às vezes eu quero que fique nulo. Então, assim, essas asserções,
Elas é que vão dizer se o teste foi bem sucedido ou foi mal sucedido, tá certo? Logo depois que você executa alguma coisa, você então faz uma asserção para verificar se o resultado daquela chamada foi da maneira que deveria ou não, tá certo? E esses mocks, né? Bom, os mocks não necessariamente eles sempre vão ser necessários, mas na grande maioria das vezes nós vamos precisar dos mocks, tá certo? Eles podem ser necessários, se for a gente tem que preparar, mas a gente vai perceber que existem vários frameworks, que são chamados de frameworks de preparação, que vão facilitar a criação desses mocks, tá certo? Então, as ferramentas de automatização de teste, elas fazem mais do que simplesmente sair testando, tá certo? Elas nos ajudam a preparar o teste por meio da criação de mocks, elas executam o teste de fato, né, fazendo a chamada da função, e depois elas também devem fazer aí uma asserção onde o resultado daquela minha chamada é comparado com algo que eu esperava para poder verificar se o teste foi bem sucedido ou mal sucedido. O resultado disso é que no final de um teste de unidade nós podemos dizer ele passou nos testes 1, 2, 3, 4, 5, 6, falhou no teste 7, falhou no teste 12, falhou no teste 15. Tá certo? Aí eu vou lá, vou tentar descobrir por que ele falhou e vou tentar reparar o meu sistema. Isso pode acontecer às vezes durante a fase de implementação, quando eu estou ali codificando o meu sistema, eu já vou executando os meus testes e já vou consertando as coisas que eu preciso ali antes que esse negócio cause um problema lá na frente ali na minha sequência de implementação. Tá certo? Então, assim, reparem que esses frameworks de teste, eles são coisas legais, são coisas bem sofisticadas. Vocês vão perceber também que o Cypress, que a gente vai falar deles daqui a pouquinho, ele tem uma série de facilidades muito interessantes aí que vocês vão ter a oportunidade de trabalhar com ela, executar e ter a percepção bem clara de como que essas coisas funcionam. Tá certo? O que nós vamos testar? Né? Nós vamos executar o que nós chamamos aqui de casos de teste. Vocês lembram quando a gente estava fazendo a especificação do sistema lá no comecinho, né, do nosso curso e nós falávamos dos casos de uso? Muito bem. Nós vamos descobrir que esses casos de teste eles estão intimamente acoplados aos casos de uso. Tá certo? Vocês lembram que a gente tinha aquilo que a gente chamava de fluxo principal e nós tínhamos aquilo que nós chamávamos de fluxos alternativos. Tá certo? Cada fluxo dentro de um caso de uso vai dar origem a um caso de teste. Tá certo? Então, o que é? Quer dizer, um único caso de uso vai me gerar vários casos de teste. Cada caso de teste vai ser um fluxo único dentro de um caso de uso. Tá certo? E aí, nós vamos ver. Aí eu fui aqui eu resolvi cancelar, pronto. Isso é um caso de teste. Aí eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou fazer algo um pouquinho diferente. Ou vou fazer outra coisa, vou fazer um pouquinho diferente. E vocês podem imaginar que às vezes tem infinitos casos de teste. Tá certo? E eu não tenho como executar infinitos casos de teste. E aí? Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que, de alguma forma, escolher os dados que eu vou usar na preparação do meu caso de teste. Tá certo? E aí, qual que é o critério que a gente vai fazer para escolher esses dados? Né? Inicialmente, nós vamos tentar fazer aquilo que era o fluxo principal, tá certo?
nós vamos tentar propor dados para o meu caso de teste que execute aquele meu fluxo principal no meu caso de uso. Tá certo? E depois eu começo aí com os fluxos alternativos. Mas como? Quantos fluxos alternativos que a gente vai tentar fazer? No primeiro momento, nós vamos tentar simplesmente fazer a validação, verificar, exercitar cada um daqueles fluxos alternativos que a gente estipulou lá no nosso diagrama de atividades que descrevia o nosso caso de uso. Certo? Depois, nós vamos tentar encontrar casos em que o funcionamento da unidade poderia ser quebrado. Tá certo? E como é que a gente faz isso? Tem várias técnicas diferentes, mas a técnica mais comum é o que nós chamamos aí de testes de partição. O que é uma partição? Uma partição é uma maneira da gente criar classes ou grupos com características comuns que, em tese, deveriam ser processados da mesma maneira. Tá certo? E aí, nós vamos escolher somente um caso dentro de cada grupo. Tá certo? Se eu estou lá entrando com letras, eu não preciso fazer um teste para a letra A, um teste para a letra B, um teste para a letra C. Nós vamos criar grupos. Então, assim, letras entre A e Z. Caracteres especiais, AND, mais, multiplicação, ponto e vírgula, aspas simples, aspas duplas. Então, nós vamos criar grupos, números, tá certo? E aí nós vamos escolher, né, entradas exercitando elementos dessas diferentes partições. Então, eu vou ter lá uma palavra só com caracteres normais. Uma palavra que tem caracteres acentuados. Preciso testar todos os acentos? Não. Alguns. Tá certo? Palavras que têm o espaço em branco. É um outro grupo. Né? Palavras que tenham espaço em branco e caracteres acentuados. E aí vamos, a gente vai mistura em números, enfim. Nós podemos criar diferentes classes e essas classes então vão particionar o meu espaço de parâmetros e a gente vai poder criar os nossos casos de teste exercitando somente algumas dessas classes. Tá certo? Então, essa é uma maneira que a gente tem, que é meio óbvia, né? Todos vocês, a primeira coisa que vão fazer é exatamente fazer essa partição, tá certo? Coisas que têm caracteres acentuados, coisas que têm números, né? Espaços em branco, e a gente vai criando um conjunto aí de casos de teste aonde a gente vai testando ele por partes, tá certo? Uma outra estratégia são os testes baseados em guidelines, quando se usa normalmente alguma experiência prévia que já se teve com teste, né? Que é bastante comum para os profissionais que trabalham com teste, e aí então eles vão saber quais são os tipos de erros mais comuns que costumam acontecer e vão direcionar os casos de teste para que esses erros mais comuns eles possam ser exercitados. Tá certo? Então a gente vai falar de exercitar esses diferentes fluxos dentro de um caso de uso, gerando um diferente caso de teste. Tá certo? Legal. Bom, esses são os testes de unidade. E os testes de integração? Né? Já tinha comentado com vocês que os testes de integração são um tipo de teste meio que intermediário entre teste de unidade e teste de sistema. Então, esses testes nem sempre são necessários, né? Mas eles podem ser interessantes quando é possível identificar aqueles componentes compostos por diferentes objetos que interagem entre si. Também em situações em que essas partes de um componente são desenvolvidas por equipes separadas, podem ser interessantes e um indicativo que a gente deve realizar esse teste de integração também, porque na hora que você
integra, você vai verificar se as duas partes tiveram uma visão semelhante sobre aquela mesma coisa que precisava ser integrada. Tá certo? Porque se elas entenderam aquilo de maneira diferente, a hora que você puser para integrar, não vai funcionar como esperado. Tá certo? O foco aqui é a gente tentar testar as interfaces entre os componentes, principalmente a maneira com que esses parâmetros são passados, né, para os componentes. Tá? Então, se a gente tem interfaces paramétricas, vamos ver como que esses parâmetros eles são passados. Né? Se a linguagem é uma linguagem tipada, é mais simples, por quê? Porque você já detecta um problema em tempo de compilação. Você simplesmente passou um parâmetro do tipo errado, ele não vai nem aceitar, não vai nem compilar. Mas muitas linguagens, por exemplo, como é o caso do JavaScript, que são linguagens não tipadas, ou seja, eu posso ter parâmetros que não têm necessariamente um tipo, pode ser que você passe um parâmetro do tipo errado, e aí a hora que ele vai executar, ele dá um erro, tá certo? Então nós vamos ter que ter esse tipo de cuidado. E existem ainda outros tipos de interfaces, por exemplo, interfaces com memória compartilhada. Eu escrevo numa posição de memória e o outro elemento vai ler daquela posição de memória. E nesse processo de compartilhamento pode existir algum erro. Eu posso, por exemplo, escrever numa ordem e ler na outra ordem. Pronto, já é o suficiente para o sistema não funcionar. Ou seja, eu escrevo da esquerda para a direita e ele lê da direita para a esquerda. Pronto, já vai falhar, já vai ter algum erro ali. Né? Posso ter também interfaces procedurais, ou seja, onde eu preciso ter uma sequência de chamadas numa ordem pré-estabelecida. Se a ordem está errada, a coisa deixa de funcionar. Então nós vamos testar exatamente a robustez que o sistema tem. Se, por exemplo, se eu preciso executar aquilo numa determinada ordem, primeiro eu vou executar na ordem, ver se ele funciona adequadamente, e depois eu vou deliberadamente colocar na ordem errada para ver o que acontece. Se o sistema me avisa, olha, a ordem está errada, se ele emite uma mensagem dizendo que a ordem está errada, ou se ele simplesmente capota, ou se ele ignora que a ordem está errada e tenta processar aquilo de qualquer maneira. Então, é aí que a gente vai então perceber alguns tipos de defeitos que o sistema pode ter. Né? Podemos ter ainda interface por passagem de mensagem, que é uma maneira bastante comum, principalmente agora que a gente tem os serviços web, né? A gente está sempre passando mensagem de um objeto para o outro, então também vamos verificar como que isso acontece aí na nossa integração, para ver se a integração está correta e se essas mensagens que são passadas, se elas estão sendo recebidas lá do lado de lá da maneira correta, e se não estiverem sendo recebidas da maneira correta, o que acontece? Se o sistema reclama, fala, olha, está errado, ou se ele simplesmente ignora, ou se ele simplesmente capota. Tá certo? Os principais erros que a gente costuma encontrar aqui nos testes de integração são o mau uso da interface, ou seja, tipos errados sendo passados de objetos, né? Interfaces que podem ser confusas e que, portanto, a gente acaba usando errado essa interface quando a gente tenta interagir com ela. E um tipo bem interessante de erro que a gente consegue detectar, principalmente nos testes de integração, são os erros de temporização. Né? Principalmente quando a gente trabalha com sistemas de tempo real, o tempo é uma variável importante. Né? Se a gente, por exemplo, tem componentes que se comunicam pela rede, a gente sabe que existem uma série de possíveis atrasos que podem acontecer nessa rede. Qual que é a robustez que o sistema tem contra esses atrasos? Normalmente você tem um tempo que a gente chama de tempo de timeout. Né? Então ele fica esperando um certo tempo. Se nesse tempo aquela mensagem que ele espera não chega, o que acontece? Ele pode entrar num estado anômalo e ficar preso ali, fica stuck naquela situação. Ou ele pode capotar e exibir uma mensagem. Ou ele pode simplesmente capotar e não exibir mensagem nenhuma. Tá certo? Então, esse tipo de erro é que a gente vai encontrar de maneira mais ampla aqui nos testes de integração. Né?
Nós vamos poder criar testes aqui que demorem um pouco mais, né, para responder e ver como é que o sistema reage. Será que o sistema aguenta essa espera toda ou ele capota? Né? Existe não tem uma solução ótima para isso. Né? Porque se você faz com que esse timeout seja curto demais, aí começa a aparecer vários erros que podem estar acontecendo porque o sistema está lento. E ele começa a capotar por causa disso. Né? Por outro lado, se você coloca o timeout longo demais, você pode fazer com que o sistema trave. Ele trava porque ele está esperando uma mensagem que não vai vir nunca. Mas até ele sair desse processo, então eu acho que vocês já devem ter visto várias situações desse tipo, tá certo? Ou no caso em que o tempo é pequeno demais, ou no caso em que o tempo é grande demais, ele fica travado. No caso pequeno demais, ele capota com qualquer coisinha ele para de funcionar. Por outro lado, se você der o tempo grande demais, ele trava. Ele fica aquela coisa travada lá, que é infernal, que você não consegue nem saber como é que você para aquele programa que está travado. Então é um negócio irritante também, que precisa ser equacionado e a gente precisa saber desses possíveis problemas que o sistema pode ter e aí tomar providências para ver o que a gente faz. Ou aumenta o tempo de timeout, ou tenta criar ali uma maneira de verificar o que aconteceu, manda uma outra mensagem para ver por que aquela mensagem não chegou, tá certo? Então, são coisas que a gente consegue eventualmente melhorar no desempenho do nosso sistema fazendo esses testes de integração. Tá certo? E por último, nós temos os testes de sistema. Né? Então, depois que a gente integrou todas as partes, peguei a parte do fulano, a parte do ciclano, peguei tudo, montei o que vai ser o meu sistema como um todo. Né? E aí nós vamos ver que nesse teste de sistema nós vamos verificar algumas outras coisas que não dava para verificar nem nos testes de unidade, nem nos testes de integração. Tá certo? Nós vamos verificar, por exemplo, se todos os componentes são compatíveis entre si. Porque, como foram desenvolvidos por pessoas diferentes, a hora que você pôs tudo ali junto, pode ser que alguma coisa não funcione bem. Tá certo? Então, eu quero ver se eles funcionam, se eles são compatíveis entre si, se os parâmetros todos estão adequados com o que tinha especificado, ou se tinha alguma coisa na especificação que ficou vaga e cada um implementou de um jeito, que também é outra coisa que às vezes acontece, né? Como a especificação vem quadrada, você vai lá e faz daquele jeito lá, e o cara estava pensando de um jeito, o outro estava pensando de outro, quando eles foram conversar, não conversou, tá certo? A coisa capota, tá? Então vamos ver se eles interagem corretamente entre si e se estão fazendo o que devem fazer, né? Se eles transferem os dados corretos nos instantes corretos e o sistema funciona adequadamente, tá certo? Então lembrando aí que como os componentes são desenvolvidos de maneira isolada por times diferentes, nesse momento eles estão sendo integrados e a gente vai ter aí um esforço que talvez seja até coletivo de tentar descobrir por que a coisa não está funcionando, né? Integrou, não funcionou, você vai ter que chamar a equipe 1 do lado de cá, a equipe 2 do lado de cá, e vamos ver por que a coisa não está funcionando. Vamos tentar ver. Você fez de que jeito isso aqui? Como é que você estava esperando isso aqui? E ver por que a coisa não está funcionando. Tá certo? Existe uma coisa nesse processo de integração, e eu tenho certeza que vocês vão ter oportunidade de ver essa coisa acontecendo quando vocês estiverem integrando o projeto de vocês, né, não nessa aula, mas na aula que vem, quando a gente for fazer a integração das partes do sistema, a parte prática, né, vocês vão poder ver que existe esse negócio que a gente chama de comportamento emergente. Né? Algumas características do sistema só se tornam óbvias quando o sistema está totalmente integrado. Aí que você descobre, putz, tem uma coisa que eu esqueci, faltou um estágio intermediário, ó. Esse aqui fez um que vai até um certo ponto, esse aqui presumia que tinha daquele ponto para frente, e no meio do caminho? Ficou faltando alguma coisa. Tá? E é quando a gente faz, então, o teste de sistema, a gente descobre o que é que está faltando. Tá? E é óbvio, né, que esse teste de sistema é o mais difícil de ser automatizado. Por quê? Porque
você tem que ter possibilidade de fazer tudo. É impossível? Não, não é impossível. Tá? Vocês vão ver que tem algumas ferramentas que a gente chama de ferramentas end-to-end, que elas vão testar desde o teste de unidade até o teste de sistema. Então dá para fazer. Mas não é a maneira mais simples de automatizar. Tá certo? Às vezes pode ser complicado fazer automatização num teste de sistema, porque você tem que começar a criar várias condições ali para que o sistema seja testado como um todo, e isso às vezes nem sempre é fácil de fazer, mas existem ferramentas que tentam fazer teste de sistema assim. Tá certo? Legal. Nesse ponto é que é importante a gente falar um pouquinho para vocês sobre essa visão, né, que é o Test Driven Development, né, ou TDD. Como eu comentei com vocês no comecinho da aula, essa prática de Test Driven Development, ela foi introduzida por aquele povo lá que começou a trabalhar com metodologias ágeis, tá certo? Porque era uma prática recomendada, né, do Extreme Programming e de outras metodologias ágeis, tá certo? E o que é o TDD? O que é o Test Driven Development? É o desenvolvimento de código junto com os testes que vão exercitar esse código. Tá certo? Às vezes tem gente que fala que você faz o teste até antes de fazer o próprio código. Tá? Então é aquela premissa de que para cada segmento de código deve ter um teste que deve estar associado àquele código. Tá? Gente, eu programo há muito tempo, tá certo? E quando eu comecei a programar, não existia esse negócio de Test Driven Development. Então eu fui extremamente refratário ao Test Driven Development quando esse negócio apareceu. Eu falava, isso aqui só vai me dar dor de cabeça, vai me dar mais trabalho. A gente fica com aquela sensação de que, putz, né, vou ter que fazer esses testes, né? E assim, eu tenho certeza que vocês, a primeira vez que vocês começarem a tentar trabalhar com Test Driven Development, vocês vão torcer o nariz um pouco para isso. Tá? Porque de fato dá um pouco mais de trabalho. Se você nunca fez teste e você começa a fazer, você aumenta o trabalho que você tem que fazer. Tá certo? Só que assim, se existe um negócio que deu certo, né, das metodologias ágeis, é exatamente esse Test Driven Development. Tá certo? Se tem um negócio que a gente não pode deixar de aplicar a longo prazo na maneira com que a gente programa, é Test Driven Development. Tá? E eu não sei se vocês têm consciência disso. Eu mesmo, até hoje, eu programo. Porque eu participo de alguns projetos de pesquisa e eu sou obrigado a botar a mão no código. Eu estou fazendo programação ali até hoje, tá certo? E se tem uma das coisas que cada vez mais eu percebo o benefício, é exatamente esse maldito de Test Driven Development, tá certo? Dá mais trabalho? Dá. Mas, gente, isso poupa esforço de debug. Vocês não têm capacidade de imaginar o quanto que o Test Driven Development ajuda a gente a ser mais produtivo no nosso software, a desenvolver um software de melhor qualidade, a fazer um software que é mais fácil de dar manutenção, porque qualquer pessoa que vai lá e mexe no código, você pega e roda os testes de novo e você consegue detectar algum erro que essa pessoa introduziu no seu código, tá certo? Então a gente pode dizer que, assim,
mesmo que vocês não gostem, não aceitem, vocês vão espernear à vontade, tá? Mas Test Driven Development hoje tem aceitação majoritária na comunidade de engenharia de software. É uma prática comum na engenharia de software, ajuda a clarificar como que um código deve ser gerado, e inclusive me ajuda no próprio processo de programar. Porque eu sei que fazer aqueles hacks malucos ali que vão resolver o meu problema ali, eu tenho o backup lá nas costas de que esses hacks vão funcionar. Porque eu vou fazer um teste. E nesse teste eu vou exercitar o quê? As possibilidades que tem, que poderiam quebrar meu hack maluco. Tá certo? E isso evita também que a gente faça aquela programação meio que na intuição. Eu vou fazendo aqui, vou mexendo no negócio lá e de repente o meu código está lá funcionando, tá certo? Porque quando eu tenho que escrever um teste, eu preciso entender muito bem o que meu sistema faz, o que aquele meu algoritmo está fazendo, tá certo? E isso me ajuda a criar o próprio algoritmo, porque eu sei que ele vai ser testado depois. Vocês percebem? E como eu estou fazendo o teste ao mesmo tempo que eu estou escrevendo o algoritmo, isso me ajuda no processo de pensar o próprio algoritmo. Tá certo? Então, assim, gente, podem espernear, podem... Não tem jeito. Quanto mais cedo vocês aceitarem que vocês vão ter que fazer esses testes, é melhor para todo mundo. Melhor para vocês, é melhor para quem trabalha junto com vocês, é melhor para quem vai usar o código que vocês forem fazer. Tá certo? Não tentem fugir do Test Driven Development, né? Vamos aderir a essa prática o mais rápido possível, porque nós vamos perceber que o nosso código se transforma num código de melhor qualidade quando a gente aplica essa estratégia de Test Driven Development. Tá certo? Agora, para que as coisas funcionem adequadamente, é extremamente necessário a gente ter um framework de teste. Tá certo? Então, assim, fazer tudo na mão vai deixar qualquer um de vocês louco. Tá? É necessário que a gente conheça e use um framework de teste, porque esses frameworks eles são fundamentais para o Test Driven Development. Né? Não dá para fazer Test Driven Development na mão. Você tem que contar com um desses frameworks. Nós vamos ver aqui, por exemplo, o caso do Cypress, que vai permitir que a gente consiga ir programando e testando ao mesmo tempo. Tá? E vocês vão ver que é muito legal, gente. A hora que vocês verem o Cypress funcionando, vão abrir o olho assim, nossa, eu não sabia que dava para fazer isso daí. E é isso mesmo. Tá? Esses testes, esses frameworks de teste que tem hoje, gente, se eu tivesse isso lá atrás, quando eu comecei a programar, assim, tem umas coisas que a gente não imagina que é possível. Tá? Vou contar uma historinha para vocês, né? Eu tenho meu grupo de pesquisa que a gente desenvolve projetos, né, junto com empresas, e aí ficou responsabilidade para mim de pegar e fazer um componente ali que era bem sofisticado, tinha um monte de coisas que precisavam fazer, e assim, a probabilidade de quebrar aquele componente era um componente de visualização, eu queria ver como é que os dados internos do sistema eles acontecem. E aí eu usei um framework de teste que eu mesmo não conhecia, eu aprendi agora, começo do ano passado. Né? Eu faço programação em Java e esse componente se chamava robô, né? o robô.jar. Certo? O robô, gente, é um negócio muito legal. Ele permite que você simule a execução de um conjunto de testes de interface gráfica mesmo. Tá?
Eu pego o meu mouse, eu saio clicando nos elementos da interface de uma determinada maneira. Eu vou usar o sistema como se eu fosse um usuário. E aí o robô fica observando o que eu estou fazendo. E depois, gente, eu pego os dados que o robô observou da minha própria atuação ali e eu consigo reproduzir exatamente o movimento do mouse, exatamente do jeito que eu fiz. Aí vocês podem imaginar o que aconteceu, né? Eu fiz o teste, coloquei lá no meu sistema de teste. Né? E aí, toda vez que a gente vai colocar lá o sistema, vai fazer o teste de integração, o meu teste vai estar junto com dos meus alunos para poder montar. Né? Aí o meu aluno botou lá os testes para rodar, de repente ele viu o mouse andando sozinho na tela, clicando nas coisas. Ele falou assim, meu Deus, hackearam o meu computador. Tem um hacker aqui mexendo no meu sistema. E aí ele achou que tinha alguém. Ele falou, meu Deus, estava trabalhando altas horas da noite, devia ser umas 2 da manhã quando ele estava fazendo isso. E ele viu lá o mouse mexendo, clicando, as coisas abrindo. Eu falei, não estou fazendo nada. Quem que está fazendo isso? Tem alguém hackeando o meu sistema. Né? Não era hack, não era nada. Era o quê? Era o meu framework de teste que usou essa ferramenta do robô e ele estava testando para ver se o sistema estava funcionando adequadamente. Né? Mas foi engraçado, quando ele foi me contar, professor, eu morri de susto. Eu falei, quem que está hackeando o meu computador aqui? Felizmente não tinha hack nenhum. Era o quê? Era um framework de teste que, como eu falei para vocês, existem vários frameworks de teste. Aliás, o framework de teste que vocês vão trabalhar, que é o Cypress, ele faz também essa ação. Vocês vão perceber que você consegue, lá nos seus formulários web que vocês vão colocar na aplicação de vocês vão ver que ele consegue inserir texto no teclado, consegue dar clique de mouse, vai conseguir mexer o mouse na tela. Então dá para fazer tudo isso aí com esses frameworks de teste para Test Driven Development. Ah, mas com calma, vocês vão ter a oportunidade de ver essas coisas funcionando. Vocês vão ver que legal que é essas ferramentas. Né? E a gente vai perceber, né, que uma das principais vantagens do Test Driven Development é exatamente esse teste que a gente chama aqui de teste de regressão. O que é um teste de regressão, gente? Um teste de regressão é um teste que a gente faz toda vez que a gente executa uma manutenção no sistema. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, tá certo? Vocês fizeram um teste normal e detectaram um bug. Ah, tem um bug aqui, tá certo? Aí vocês pegaram o código, identificaram, o problema está aqui, tem esse parâmetro aqui que não está sendo passado, ele está indo como nulo, então está acontecendo isso. Você vai lá e faz um código para tentar se proteger desse problema e resolver a questão. Só que o que às vezes a gente não percebe é que esse código, ele introduz bugs que não estavam lá. Quer dizer, tentando consertar um bug, eu introduzo outro. E aí? É uma coisa sem fim, vocês já pararam para pensar? Por quê? Porque se eu estou consertando e cada conserto que eu faço introduz um novo bug, não tem fim o negócio. É para isso que serve esses testes de regressão. Né? O que é um teste de regressão? É simplesmente eu voltar e reaplicar todos aqueles testes que eu já tinha passado no passado para ver se eles continuam passando. Tá certo? Então a gente vai ver o quê? Que por isso que é fundamental ter esses testes guardados. Ter um banco de testes. Porque aí eu simplesmente uso uma ferramenta de automação
que vai executar todos os testes de regressão, vai executar todos os testes de unidade de novo e vai ver se o sistema continua 100%, se eu não introduzir nenhum novo bug quando eu estava tentando consertar o meu sistema. Tá certo? Então, esses testes de regressão eles são fundamentais. A maioria das ferramentas de Test-Driven Development incluem mecanismos para realizar testes de regressão e como é que chama? É fundamental aí para a gente poder aplicar Test-Driven Development. Tá certo? Temos que levar em conta também a metodologia de debug que a gente vai utilizar, né? Por quê? Porque dependendo da maneira que a gente tem, das possibilidades que a gente tem de fazer a minha depuração, essa depuração pode ser complexa, né? Então, tem várias ferramentas, como execução passo a passo, que a gente costuma fazer, que ajuda às vezes, mas nem sempre eu tenho essa possibilidade de executar as coisas passo a passo. Às vezes vou ter que usar o famoso método do printf. Eu vou colocando lá mensagens para ver aonde que está o problema, aonde que ele trava, aonde que a coisa acontece. Tá certo? E aí, quando um teste falha, fica óbvio, né, aonde que o problema está. E aí, com isso, eu não preciso ficar executando esse passo a passo. Tá certo? Então, o Test-Driven Development acaba sendo usado também como uma metodologia de debug. Tá certo? Porque se a cada vez que eu vou mexer, eu mando rodar de novo ali a sequência de testes anteriores, eu acabo usando isso para identificar onde que o problema está. Tá certo? E aí não preciso ficar executando as coisas passo a passo, que às vezes toma um tempo desgraçado, e a gente só vai usar isso mesmo em situações muito específicas, quando não tem outra possibilidade de automaticamente ir lá e o problema se manifestar. Tá certo? Que o maior problema que acontece é esse, né? Quando a gente está fazendo um teste, você vai lá, de repente, puf, o negócio estoura, né? E aí? E para a gente reproduzir a situação em que o bug acontece. Tá certo? Então, nem sempre é fácil reproduzir, mas se a gente tem testes de regressão, a gente simplesmente manda executar tudo, pum, a gente enxerga direitinho e a gente consegue colocar um breakpoint, consegue mandar ele parar no ponto exato e não ter que começar tudo do zero, tá? Então, assim, é todo um aprendizado, gente, para a gente depurar programas. Existem várias técnicas para a gente fazer isso da maneira mais eficiente. E isso aí, infelizmente, vocês vão ter que ter experiência. A experiência que vai dizer para vocês qual que é a melhor maneira da gente executar debug, e o Test Driven Development, então, acaba se transformando até numa metodologia de debug para a gente. Tá? Além disso, o próprio Test Driven Development funciona como se fosse uma documentação alternativa, né? Porque como ele está mostrando, né, o que faz cada parte do código, é como se eu estivesse lá documentando. Então, às vezes eu posso evitar de ter que ficar documentando isso, que dá um trabalho e é uma encheção de paciência para fazer, fazendo Test Driven Development. Tá certo? Porque ao criar os testes, de certa forma eu estou documentando o que aquele sistema faz. E olhando os testes eu consigo entender como é que o sistema funciona. Percebe? Por isso que a gente chama isso de documentação alternativa. Legal? Muito bem. Bom, até agora nós estávamos falando dos testes de desenvolvimento, né? Aqueles testes que a gente executa durante o desenvolvimento. Né? E nós vimos que, além dos testes de desenvolvimento, nós temos o quê? Nós temos os testes de release, que são aqueles testes que a gente faz
depois que o desenvolvimento teoricamente terminou, e antes da gente disponibilizar um release para o usuário, a gente manda então ele para aquela equipe de testagem, né, que vai verificar se o sistema está pronto para ser feito o release. Né? Esses testes de release, eles normalmente são de dois tipos. Os testes funcionais, que normalmente não devem ser realizados pela própria equipe de desenvolvimento, porque a equipe de desenvolvimento tem uma ideia na cabeça, né? E a ideia é justamente ver se essas funcionalidades estão sendo contempladas do ponto de vista de um usuário externo. Então, não é legal que a própria equipe de desenvolvimento faça esses testes funcionais. Né? O objetivo desses testes funcionais é tentar convencer o contratante, né, o stakeholder, que o sistema é bom o suficiente para ser utilizado. E deve mostrar que o sistema apresenta as funcionalidades contratadas ou esperadas do mesmo. Tá? Normalmente esses testes funcionais eles vão então gerar diferentes casos de testes que vão ser gerados a partir dos casos de usos que foram desenvolvidos na especificação. Tá? Então nós vamos ter ali, né, nós vamos pegar lá o diagrama e nós vamos gerar. Olha, aqui temos o teste 1, que vai executar esse fluxo, aqui o teste 2, e assim por diante. Tá certo? E o segundo tipo de testes é o teste de desempenho, que vai tentar exercitar a carga do sistema, que a gente chama de estresse, são os testes de estresse. Do tipo, vou tentar colocar... Vamos supor que eu tenho ali um servidor web. Eu vou colocar 500 milhões de pessoas tentando acessar aquele servidor ao mesmo tempo, para ver se ele é robusto. Né? Tem um caso muito interessante aqui, que talvez seja interessante contar para vocês. Né? O pessoal da Unicamp desenvolveu um sistema de votação eletrônica. Né? Esse sistema de votação eletrônica é um sistema em que você permite aí criar uma eleição para qualquer coisa. Essa eleição pode ser eleição para reitor. Hoje em dia ele está inclusive sendo usado na eleição para reitor. Né? E quando o pessoal estava desenvolvendo esse sistema de eleição eletrônica, fizeram uma série de testes, entendeu? E passou. Em todos os testes, estava tudo funcionando, que era uma beleza. Falei, bom, vamos usar esse negócio aqui na prática. Tá certo? Pularam teste de release. Né? Saiu dos testes de desenvolvimento e foi direto para o usuário. Não deveria ter feito desse jeito. Tá? O que aconteceu? Durante a eleição, todo mundo votando ao mesmo tempo, o servidor não aguentou. Ele quebrou, tá certo? E aí capotou e ninguém conseguia fazer aquela eleição. Causou um quiprocó, tiveram que adiar, né? Enfim. Né? Por quê? Porque não fizeram um teste de estresse. O que deveriam ter feito? Deveriam ter feito um teste onde eles estivessem simulando um número gigantesco de pessoas tentando usar o sistema ao mesmo tempo. Porque é só nessa condição que o sistema falha. Quando você põe uma, duas pessoas ali para funcionar, a coisa funciona muito bem. Tá certo? Mas e aí? Quando está todo mundo acessando ao mesmo tempo? Né? Um outro exemplo típico também com relação a teste de estresse, isso acontece quase todo ano. Quando o pessoal instalou um novo sistema de servidor, em que os dados dos laboratórios ficavam na rede, o pessoal lá do centro do Cifeec trabalhou e fez vários testes, estava tudo funcionando. No dia que foi dar aula e você tem 20 pessoas acessando ao mesmo tempo aquele servidor, o servidor não aguentou, capotou. Tá certo? Falta do quê? Falta de um teste de estresse. Tá? Então esses testes, eles medem a confiabilidade do sistema em situações meio que limites. Né?
eu vou tentar estrangular o tempo, vou tentar estrangular a taxa de uso da CPU, vou tentar estrangular a taxa de uso da rede e ver até quanto que o sistema funciona. Tá? Então isso acontece, justamente são essas equipes de release que fazem esse tipo de teste. Vocês percebem que esse teste de desempenho é um teste bem diferente do que aqueles que a gente fazia lá durante o desenvolvimento? Quando eu estou fazendo o desenvolvimento, eu estou um pouco me lixando com essa questão do desempenho. Eu vou lá e construo e falo, não, o computador tem que ser bom o suficiente para rodar isso daí. Tá? Mas nós temos que pensar, isso aqui vai rodar em qualquer computador? Né? Será que esse programa que você fez roda num computador antigo de 5 anos atrás? É isso que a gente vai testar num teste de release. Tá? Dá para fazer sempre? Nem sempre. Mas se você tiver uma boa software house que está fazendo as coisas de maneira consciente, deveria prever testes desse tipo para você garantir que o seu sistema realmente está liberado e pode ser usado aí no dia a dia, pode ser usado na aplicação prática. Tá certo? Então a gente percebe como é importante, né, ter esses testes. E finalmente, depois que fizemos, né, o teste de release, a minha equipe lá fez testes de estresse, verificou se está tudo funcionando bonitinho, nós vamos passar então para os testes de usuário. Ainda não é o usuário final. Vocês devem ter visto várias situações semelhantes com essas, principalmente quando o pessoal está para liberar uma nova versão de um software. Não, vai sair o Windows 11. Né? O que é a primeira coisa que a Microsoft faz? Ela vai contratar, antes dos beta testers, tá? Ela vai contratar os alpha testers. O que são os alpha testers? São equipes de usuários, que são normalmente usuários high profile, são pessoas ali que estão tem bastante conhecimento, né? Que vão tentar usar aquele sistema como alpha testers. Tá certo? Normalmente os alpha testers é um grupo pequeno, porque não dá para fazer uma coisa muito disseminada, e aí você distribui aquilo num petit comité, que são os alpha testers, eles vão lá e testam. Tá certo? Passando nos alpha tests, ou seja, não, o pessoal usou, funcionou direitinho, aí você vai para o segundo estágio, que são os beta testers. Tá certo? Então, no beta teste, o release do software é então disponibilizado para um grupo maior de usuários. Mas você avisa, olha, é um beta teste. Está em estágio beta. Tá certo? Nesse estágio beta, você não tem garantia nenhuma. Pode acontecer problemas. Tá? Então, o beta teste acontece antes do release final do software para o público. Tá certo? Tem alguns sistemas que estão em beta teste faz anos, tá certo? Mas a vantagem do beta teste é a escala. Enquanto um alpha teste normalmente você faz isso ali com um conjunto selecionado de pessoas, no beta teste, quanto mais gente você conseguir envolver, melhor. Por quê? A chance de algo que ninguém foi tentar aparecer num beta teste é enorme. Porque a quantidade de gente que está tentando fazer coisas diferentes ali, tá? Então o cuidado que a gente precisa ter é o quê? De ter um mecanismo para recolher o feedback dos beta testers. Porque não adianta nada também o sujeito testar e não aparecer. Né? Então, normalmente, quando um sistema está em beta teste, é que tem aquele negócio que, quando dá o problema, ele automaticamente detecta, ele vai, estamos coletando informações, podemos mandar isso, aí ele vai lá e manda para o site lá do desenvolvedor para poder passar os resultados do beta teste. Tá certo? Então, os beta testes tanto podem ter esse tipo de coleta de dados, uma coleta automatizada que está sendo coletada à medida que os bugs vão aparecendo, ou você pode ter esquemas, né, como os chamados bug trackers. O que são os bug trackers? São sistemas que ficam disponíveis para o usuário, onde ele vai lá, pode relatar um bug, tá certo? E aí esse bug ele é relatado e a equipe de desenvolvimento então vai tentar dar um jeito de resolver todos os problemas que surgirem aí durante o estágio de beta teste. Tá certo? E a gente percebe também que às vezes essa história de beta teste acaba sendo
usado aí como uma forma de marketing, né? As empresas elas vão colocar um software em beta teste quando ela já sabe que não tem quase nada de bug, né? Para as pessoas ficarem impressionadas, né? E a pessoa se sente especial. Não, eu sou um beta tester, né, da tecnologia, então se sente avançado. Não, você já usou o Windows 11? Não, então, eu sou um beta tester do Windows 11, tá? É uma maneira de você promover as pessoas falar, não, o Windows 11, Windows 11, todo mundo falando do que é o Windows 11, porque todo mundo quer ser beta tester desse nova tecnologia que tá surgindo, tá certo? Mas é uma fase importante do processo de teste, tá? Porque durante o beta teste é que você consegue colher o grosso de problemas. Tá? Por isso que normalmente quando sai uma nova versão do sistema operacional, às vezes é bom esperar um pouco, porque ela sai em beta teste, você não vai botar ela direto naquele micro que você usa para o dia a dia, porque a chance de aparecer alguma coisa é enorme. À medida que o tempo vai passando, os beta testers vão localizando os problemas, né, as coisas vão sendo consertadas, aí fica suficientemente adequado para você pegar e instalar numa máquina que você depende para o seu dia a dia, porque aí você sabe que ela está robusta o suficiente. Tá certo? Depois dos beta testes, nós podemos ainda ter um teste de aceitação, quando os usuários, então, devem opinar sobre o próprio sistema, né? E aí sim, nesse teste de aceitação é que você vai garantir que, não, perfeitamente, agora a coisa está liberada. Né? Essa fase de teste de aceitação, às vezes ela é passada, a partir do beta teste já faz o release direto, tá certo? Então também é comum que aconteça coisas desse tipo, dessa natureza. Tá ok? Legal? E esses então seriam os testes realizados pelo usuário. Tá? Legal. E os tais dos frameworks de teste? Vocês já viram na aula passada que a gente falou bastante sobre reuso e a gente falou para vocês aí da importância dos frameworks, né? E como os frameworks eles são disseminados de uma maneira bastante ampla aí dentro da comunidade. Né? Então é importante que vocês conheçam alguns frameworks de teste. Tá? Existem uma infinidade de frameworks de teste, como eu já falei. Tá certo? Então, por exemplo, lá na comunidade de desenvolvimento Java, o JUnit é um framework de teste de unidade. O Robô como é que chama? É um exemplo de um framework aí para teste de integração ou para teste de sistema. E eu aqui, para nossa aula, eu selecionei alguns exemplos de frameworks de teste em JavaScript, que é a linguagem que vocês estão desenvolvendo as atividades práticas do curso. Tá certo? E aí em JavaScript, alguns frameworks de teste são bastante populares. Então, né, dentre aqueles mais populares estão o Mocha e o Chai. Tá certo? O Mocha é uma ferramenta de automação de testes de unidade. E ela serve para a gente organizar os testes numa sequência com nomes e labels. Então, assim, é uma maneira de eu organizar os meus testes e colocar esses testes de uma tal maneira em que eles possam ser executados numa determinada sequência em batelada. Tá certo? O Mocha sozinho não faz milagre. Né? Ele precisa ser usado em conjunto com uma biblioteca de asserções, que é exatamente aquilo que o Chai faz. Né? Então, o Chai é uma biblioteca de asserções e a gente usa os dois juntos. Usa o Mocha e o Chai, né, conjuntamente. O Mocha para organizar os testes e o Chai para a gente verificar o resultado dos testes e comparar o resultado do teste com o que a gente espera que seja realizado. Certo? Então vocês vão ter a oportunidade de usar agora aqui nas atividades práticas, tanto o Mocha quanto o Chai,
Porque tanto o Mocha quanto o Chai, eles estão embutidos dentro do Cypress, né? Gente, esse Cypress, quando eu descobri essa ferramenta, eu fiquei surpreso com o que dá para fazer com ela. É a ferramenta, tá? O Cypress, ao contrário do Mocha e do Chai, que são coisas mais específicas, o Cypress é o que a gente chama de uma ferramenta de testes end-to-end, né, ou E2E. Tá certo? Então, ele funciona como um grande integrador de outras ferramentas, tá certo? Entre elas o Mocha e o Chai, tem outras que você pode usar também, mas principalmente o Mocha e o Chai, que são as que a gente vai usar, tá certo? E o Cypress, então, ele permite o desenvolvimento tanto de testes de unidade, usando o Mocha e o Chai, quanto testes de integração, quanto testes de sistema, testes de release, testes de usuário. O Cypress é um pau para toda a obra, tá certo? Ele permite testes de front-end, testes de back-end, tá certo? É uma ferramenta polivitamínica, tá certo? Ele vai fazer tudo que é óbvio que você pode usar ele se você quiser. Você não precisa usar tudo. Você quer fazer só teste de unidade? Dá para usar só teste de unidade. Quer fazer só teste de integração? Dá para fazer só teste de integração. Quer usar só teste de sistema? Dá para usar só teste de sistema. Tá? A principal ferramenta do Cypress é essa que eles chamam de Test Runner. Tá? Test Runner é uma ferramenta gráfica. Tá? Então, quando você executa o Cypress, a primeira coisa que ele faz é dar um pop-up do Test Runner. Tá certo? O Test Runner, então, é uma janela que vai abrir, tá certo? E nessa janela vocês vão poder ter uma visão geral de todos os testes que vão ser executados, né? E aí, então, tendo essa ideia da visão geral, vocês vão poder ver os arquivos que vocês vão precisar preparar para poder executar testes no Cypress. Também não é assim, eu vou abrir, apertar um botão e pronto. Não é assim, tá? Lembra, nós temos a fase de preparação, tem a fase da chamada e tem a fase da asserção. Nós vamos ter que preparar, nós temos que instrumentar o nosso teste para que ele possa ser realizado. Mas é o Test Runner que vai ser a cara que nós vamos usar para poder enxergar como as coisas funcionam. Tá? E o legal do Test Runner é que quando você executa ele pela primeira vez num projeto que não tem teste nenhum, ele tem lá um diretório onde ele tem uma espécie de um demo, onde dá para ver todos os testes que vocês podem ver. Tá? Então, na nossa atividade prática de hoje, nós vamos exatamente brincar um pouco com o Test Runner e vamos dar uma olhada nesses demos que o Test Runner do Cypress fornece para a gente. Tá certo? Então, vocês vão poder entrar nesse Test Runner, ver os demos, executar os testes, e aí vocês vão poder usar o dashboard. E o dashboard ele é um outro pedaço lá dessa parte do Test Runner, que vai permitir o acesso aos resultados dos testes e a sua depuração. Então vocês vão poder ver ali direitinho quais os testes que deram certo, quais os testes que deram errado, como que ele mostra as coisas que deram certo, as coisas que deram errado, para que a gente possa então fazer a depuração do nosso sistema e ir encontrando os bugs e corrigindo os bugs. Tá? Mas, gente, ó, eu tenho certeza que vocês vão ficar de boca aberta quando vocês verem o Cypress funcionando. Tá? Eu fiquei profundamente impressionado, eu não sabia que já existia uma ferramenta como essa disponível para utilização. Tá? O primeiro contato que eu tive com o Cypress foi
o ano passado, quando a gente implementou a primeira versão desse curso. Tá? Não conhecia o Cypress até esse momento. Eu já tinha ouvido falar das ferramentas de teste, né? Mas eu não conhecia nenhuma ferramenta end-to-end que varresse tudo de ponta a ponta. Eu conhecia a JUnit, conhecia outras ferramentas que eram mais limitadas, né? Quando eu vi o Cypress, gente, eu falei, nossa, né, isso aqui facilita a vida monstro para quem quer trabalhar com desenvolvimento JavaScript, né? Nem só JavaScript, mas desenvolvimento web como um todo. Porque se você quiser fazer, por exemplo, só teste de sistema, você pode pegar, inclusive, um sistema que foi implementado, sabe-se lá como, entendeu? Você está olhando só a casca dele, quais são as entradas, né, e vendo se ele funciona, tá? Mas se você quiser também trabalhar teste de unidade, via detalhe, também dá para fazer também. Tá certo? Então, acho que vai ser uma experiência bem legal essa que vocês vão ter com o Cypress. Tá? Bom, o Test Runner, né, no momento em que vocês abrem ele vai ter mais ou menos essa cara. Tá? Mais ou menos porque esse aqui já é a cara que você abriu de um teste que já está instrumentado. Tá? Quando você abre ele pela primeira vez com ele sem nenhum teste instrumentado ainda, ele vai estar um pouquinho, não vai ser muito diferente disso aqui não, mas essa basicamente é a cara dele, tá certo? Aqui ele já está com, vocês estão vendo ali do lado esquerdo, né? Aqui do lado esquerdo já tem aqui alguns testes aqui sendo previstos, tá certo? Então aqui a pessoa já fez a instrumentação para aparecer aqui, né? E aqui tem aqui uma lista de to-dos, né? Coisas que precisam ser feitas, né? Aqui, por exemplo, é uma interface aqui que ele vai estar usando, que esses testes vão executar isso aqui na verdade não é um to-dos, não. Isso aqui é a aplicação, que é uma aplicação de to-dos, tá certo? E aí tem aqui a interface gráfica do usuário do sistema que está sendo testado, e aqui tem os testes que vão estar preenchendo os campos aqui, clicando nos botões, tal, e testando essa interface. Tá? Aí eu posso estar usando o Mocha e o Chai, tá certo? Então eu vou ter aqui alguns exemplos aqui que mostram como que a gente usa o Mocha e o Chai, né? Então aqui tem mostrando, né, essa função it aqui que está sendo colocada aqui, é uma função que é do Chai, tá certo? Para você verificar e executar aqui uma sequência, desculpe, do Mocha, né? O it é do Mocha. Cada uma dessas linhas aqui é um teste diferente, tá certo? Então aqui ele está fazendo um teste que chama plus 2, que ele vai fazer um teste que ele soma 2, aqui está fazendo um teste plus 3, onde ele soma 3, um plus 12, onde ele soma 12, tá certo? E aí você consegue organizar, né? Então aqui eu, por exemplo, testando 2 plus alguma coisa. O que é esse alguma coisa? 2, 3 e 12. Aqui eu estou testando 3 com alguma coisa. O que é essa alguma coisa? 2, 3 e 12. Então eu consigo usar o Mocha aqui para poder organizar como que os testes vão ser feitos, tá certo? E depois o Chai vai fazer a asserção, né, de como que as coisas... Aqui dentro esse expect aqui já é o Chai, tá certo? Esse expect já é uma função do Chai que vai dizer, olha, eu estou esperando encontrar, né, que a soma de 2 mais 2 seja igual a 4. Que a soma de 2 mais 3 seja igual a 5, que a soma de 2 mais 12 seja igual a 14. Então, eu aqui estou misturando, né, o Mocha, que é o it, com o Chai, que é o expect, tá certo? Então, a gente vai ter que aprender, vocês vão ter que aprender um pouquinho cada uma dessas funcionalidades que tem no Mocha, que tem no Chai, e para poder usar isso aqui na implementação dos testes. Nesse caso aqui eu tenho aqui esse arquivo testspecs.js, que vai então executar em JavaScript aí o it para organizar a sequência de testes e o expect para poder
fazer a asserção de o que a gente espera como resultado, e o próprio teste é essa, né, sum de I mais J, tá certo? Que vai estar executando a função de soma, tá? E aqui do lado de cá, nós temos um resultado, ele vai executando esses testes aqui, tá certo? Lá no dashboard e vai mostrando os resultados, ó. Plus 2 passou, plus 3 passou, tá certo? Aquela primeiro conjunto lá, testing 2 plus something, né, que é equivalente a primeira parte aqui, ele vai estar o resultado dele mostrado aqui, tá certo? O resultado dessa sequência de testes aqui, ela vai estar sendo mostrado aqui embaixo. E aqui do lado, vocês vão ver os testes sendo realizados. Tá? Cada vez que o teste vai sendo realizado, vocês vão ver lá, ele rapidinho, você digita, ele clica, é bem rápido mesmo. Tá? Às vezes não dá. Vocês podem também, depois que o teste foi executado, mandar ele passar em câmera lenta, para você ver o que o teste está fazendo. Tá? Então, é como eu falei, uma ferramenta bem sofisticada que tem aí uma série de facilidades para a gente executar. Né? Depois disso, né, nós vamos ter os testes de integração. Então, nós vamos ter o quê? Eu vou ter uma coisa mais complexa, como, por exemplo, filling a form. Tá certo? Então, eu vou ter aqui a descrição de um teste onde eu vou estar, como é que chama? Eventualmente acessando diversas URLs. Então, tem aqui esse sci.visit, né? Que vai dizer assim, olha, visite essa URL, né? E aí, dentro dele, né, ele vai executar coisas menores. Então, a gente percebe o quê? Que esse código aqui, que está sendo colocado aqui, já é um código mais de alto nível, que é típico de um teste de integração. Tá certo? Então, vocês vão perceber que já é uma coisa mais sofisticada, né? E a gente vai usar essas ferramentas, né, do sci. Alguma coisa para poder gerar testes de sistema também, né? Não somente testes de integração, mas dá para fazer testes de sistemas também. Mas vocês percebem que a gente tem que programar os testes. Ele não vai acontecer assim gratuitamente, tá? Então nós precisamos conhecer um pouquinho dessa linguagem, um pouquinho do Mocha, um pouquinho do Chai e um pouquinho do próprio Cypress, né? Para poder fazer esses testes de mais alto nível aqui e deixar essas coisas preparadas para elas serem executadas. Tá? Mas isso daí vocês vão ter oportunidade de fazer agora na aula prática. Tá certo? Então por isso que é importante que vocês tenham essa experiência do uso do Cypress, porque aí que vocês vão consolidar um pouco mais, né, o que é cada uma dessas partes, por que o Mocha está cuidando da parte da estruturação do teste, por que o Chai está fazendo a asserção, como é que você faz a asserção, como é que você faz a estruturação. Isso vai ficar mais claro na nossa atividade prática de hoje, quando vocês estiverem brincando aí com o Cypress e tentando fazer um uso prático dele aí nessas diversas funcionalidades que ele disponibiliza para a gente. Tá certo? Então, aqui temos o resultado aqui do teste de integração, né? Então aqui também nós vamos ter aqui um relatório, né, com todos os testes que foram realizados, vamos poder executar, ele vai mostrar aqui para cada um deles o que aconteceu, qual que foi a interface que foi executada, tem um report aqui do resultado do teste de integração. Tá certo? Então, eu acho que vai ser uma experiência legal, vai ser uma experiência interessante que vocês vão poder realizar. E, assim, recomendo fortemente, porque é uma ferramenta relativamente nova, uma ferramenta bastante poderosa, que pode transformar o desenvolvimento de vocês num desenvolvimento bem mais profissional do que do jeito que vocês estavam fazendo ali, meio que vamos usar aqui, tentar fazer a coisa meio que usando uma ferramenta como essa, vocês conseguem validar aí o funcionamento do que vocês estão fazendo e garantir que o software de vocês tem uma qualidade maior, que é o que se espera para quem tem um conhecimento de engenharia de software. Tá certo? Bom, gente, basicamente
era isso que eu tinha previsto aqui para a aula de hoje, tá? Eu acho que essa aqui é a nossa última aula em vídeo. Na semana que vem nós teremos ainda mais uma aula de atividades práticas, nós não teremos mais uma aula de vídeo, certo? Então essa nossa parte teórica do curso, ela se encerra aqui nessa nossa aula de testes. Hoje ainda na parte experimental, vocês vão então ter um primeiro contato com o Cypress, né? E aí na aula que vem, na aula da semana que vem, nós teremos somente atividades práticas, e nessas atividades práticas então nós vamos fazer a consolidação, a integração dos desenvolvimentos que foram feitos individualmente aí por vocês para gerar o aplicativo de grupo, e aí nós vamos então também aplicar o Cypress de novo, mas aí no software de vocês. Tá? Então ainda na aula de hoje nós não estaremos usando o Cypress diretamente no código de vocês, vamos estar usando um código anterior que vocês fizeram lá na nossa aula número 7, usando aquela nossa interface lá, usando o Vue junto com o Express e com o Mongo, né? Que já está funcionando aqui lá. Nós vamos testar isso que nós vamos fazer aqui na nossa atividade prática de hoje. Tá? Então, a nossa atividade prática de hoje, ela vai envolver então vocês fazerem um primeiro contato com o Cypress, né? Instalar o Cypress, fazer o Cypress funcionar usando um container Docker, e depois explorar um pouquinho aquela sequência de testes, né? que o próprio Cypress oferece, o demo, né? Umas possibilidades de teste que ele permite realizar. Então, a ideia da aula de hoje é a gente explorar isso daí. E lá no finalzinho da aula nós vamos então tentar aplicar o Cypress para desenvolver um conjunto de testes para o experimento que vocês fizeram lá na aula 7, usando aqueles 4 verbos lá do Express, né? O get, o post, o put e o delete. Tá? E aí eu encerro as nossas atividades práticas de hoje. E na semana que vem, nós não teremos mais uma videoaula, né? Nós vamos ter o testinho, normalmente, né? Referente a essa nossa aula teórica de hoje, certo? E nós teremos só uma atividade prática que vai ocupar, então, as 4 horas, onde vocês vão fazer a integração final do sistema e vão fazer um conjunto de testes também para essa versão integrada do sistema de vocês. Tá certo? Gente, nós vamos ficando por aqui, né? E terminamos aqui a nossa aula de hoje. Né, não se esqueçam de fazer as atividades práticas da nossa aula. E até, não vou falar assim a próxima aula, porque não teremos mais uma aula em vídeo, mas, se for o caso, até o próximo curso. Até mais. Muito obrigado.